O fato mais importante da história russa em um documentário inédito. Invasão bolchevique. Assista agora, só na Brasil Paralelo. Essa guerra, a gente poderia dizer que ela começou em 2014. Esse foi o ano do início desta guerra. 2014. 2014. Então tem tempo. 8 anos. Exatamente. A invasão russa à Ucrânia ocorreu pela primeira vez em 2014. Então, ali já teve uma interferência do governo russo dentro da Ucrânia, mas não ganhou a repercussão que essa invasão ganhou. E a grande questão é o seguinte, né? Acho que o pessoal já assistiu os outros podcasts, sabem que a Ucrânia, ela é algo importante é um território geopolítico importante para a Rússia, no sentido de fronteira, e também é um lugar importante economicamente para uma elite. E a Ucrânia, poucos sabem disso, mas da mesma forma que há oligarcas que controlam a Rússia já e apoiam Putin, na Ucrânia há oligarcas também que se envolvem dentro e controlam ali também partes do meio público. A Ucrânia foi eleita pelo jornal The Guardian o país mais corrupto da Europa, até por conta dessa interferência dos oligarcas e tudo mais. E isso mais do que o Brasil? Da Europa. Nossa, agora do Brasil. Sai da Europa. Daí do Brasil. Do mundo, então a gente tá pau a pau ali. Exatamente, estão disputando ali, tentando ser mais que o outro. Entendi. Eu tomei um susto aqui agora, porque essa foi a Red Pill. Então, e o que ocorre em 2014, né? 2014 ocorre um processo de impeachment de um presidente ucraniano que era pró-Rússia. Eu vou pegar o nome dele aqui que é difícil. É Viktor Yanukovych. Esse presidente, ele foi derrubado. E isso, todo mundo sabe que houve uma interferência internacional nesse processo. Por dois grupos. Primeiro, pela Open Society, do George Soros. Para quem não sabe, a fundação Open Society, logo que a Ucrânia se tornou um país, ela foi fundada lá em 1991. A Ucrânia se tornou um país, o Soros colocou a Open Society lá dentro. E para interferir politicamente dentro da Ucrânia, para fazer com que ela adotasse um discurso segundo a ideologia dele. É só coincidência, né? E uma outra ação do Obama. Inclusive há notícias da época na mídia internacional, nos jornais, como o The Guardian, o Washington Post, que falam da interferência americana dentro da política ucraniana para a derrubada do presidente pró-Rússia e para colocar um presidente novo, que era o Petro Poroshenko, que era pró, vamos dizer assim, União Europeia, né? Vamos dizer assim, pró Soros. Sim. Agora, ele é amigo pessoal do Soros. Se vocês colocarem George Soros e Pero, qual é o nome do ciclano aqui? Poroshenko. Se você colocar no Google, você vai encontrar fotos dos dois juntos em restaurantes, jantares e tudo mais. Eles eram muito próximos. E ocorreu esse processo de impeachment em 2014, essa derrubada desse presidente. E aqui é uma coisa interessante. Esse amigo do George Soros estava ali não lutando pela vontade do povo ucraniano, né? Ele estava ali lutando por aqueles que estavam colocando ele no poder. E a interferência direta do Obama também ocorreu nesse processo. Em que sentido, essa interferência? No processo de impeachment. Ah, sim. Então eles derrubaram o presidente pró-Rússia e colocaram um presidente pró-União Europeia, que não estava ali pensando em lidar com a favor do povo ucraniano, mas sim daqueles que financiaram, que era o Pero Poroshenko. E quando esse novo presidente assume, por interferência aí
da política do George Soros pela Open Society e pelo Obama. E isso está, como eu mencionei antes, está documentado em jornais da época, em jornais internacionais, The Guardian, Washington Post e tantos outros. O Putin achou isso uma interferência direta da política americana dentro da Ucrânia. Que a Ucrânia, para os russos, sempre foi da Rússia. Essa é a ideia dele. Né? Apesar de ter o país ali, era um teatro. Um teatro onde ele colocava ali os seus presidentes e assim ele conseguia controlar, como é na Chechênia, em outros países ali. Até logo depois que acaba a União Soviética, a Rússia cria um bloco econômico chamado SEI, Comunidades dos Estados Independentes. Eu não vi ninguém falar sobre esse bloco econômico, aonde os países do Oriente ali que eram da Rússia, Cazaquistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Quirguistão, aqueles países, Ucrânia, Chechênia, todos esses que se tornaram paizinhos assim, eles tinham um acordo econômico em que a Rússia iria apoiá-los militarmente e eles apoiavam a Rússia economicamente. Então havia um acordo econômico aí desde... É aquela coisa, eu deixo tu ser livre aí, mas você responde a mim. Assim, exatamente, é um laranja, né? Você bota um laranja aí pra mandar. Pega o teu presidente aí, o presidente manda no povo lá e eu mando no presidente. Exatamente, exatamente. E quando isso ocorreu, o Putin deu uma resposta rápida e direta, que foi a invasão à Crimeia. Então, em 2014, começa o início da invasão, o início da guerra. Foi em 2014. E aí vem a questão. Ele invade a Crimeia, toma a Crimeia, declara ali uma federação russa, reconhece ela como livre e tal, e o povo da região leste, ali da região de Donbás, daquelas duas cidades, Donetsk e Lukács, acho que é o nome, Lutáct, não vou lembrar agora exatamente, que é a Donbás, toda aquela região, aonde ali boa parte daquela população ela fala russo, e ela possui uma identidade cultural muito ligada aos russos, no sentido de, eu moro na Ucrânia, mas os meus pais são da Rússia, ou meus pais são da Ucrânia e eu moro na Rússia. Se sentem russos. Exatamente, e principalmente com a questão do idioma. Né? Aquela região não reconheceu o novo governo pró-União Europeia, e eles declararam independência. Declararam... E a Rússia reconheceu. Digamos assim, a gente quer se separar. Nós não reconhecemos esse novo presidente, a gente quer se separar, queremos nos tornar uma federação. E a Rússia foi lá e reconhece eles como, vocês são livres, né? Vocês são uma federação, porque o Putin sempre quis aquelas regiões ali. Namorava esses movimentos separatistas. Há muito tempo, financiava também e tudo mais. E esses grupos separatistas ali, eles ganham força da própria população, porque foi uma interferência direta do exterior dentro da política nacional, isso ficou visível. Então aquele povo pegou aquela ideia, comprou aquilo e apoiou. Claro que ali haviam pessoas que não queriam, mas a maioria da população ficou desse lado.